Academia de Medicina do Rio de Janeiro, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, atual presidente da CAPES e reitora da UFRJ. Por favor. Obrigada, Samantha. Eu quero iniciar agradecendo bastante a Selma pelo convite para estar aqui. É uma honra falar um pouquinho sobre, voltar um pouco, para a tireoide. Eu tenho estado bastante distante nos últimos anos, como reitor e agora em Brasília, mas eu vou tentar então falar um pouco da prevalência de doença tiroidiana na mulher, porque a Selma me pediu para falar sobre alguma doença relacionada às mulheres. Eu, no momento, estaria mais confortável falando sobre a pós-graduação, a quantidade de mulheres na pós-graduação brasileira. Mas vou tentar falar um pouco sobre tireoide. Pode apresentar, por favor? Então, a prevalência das doenças da tireoide na mulher, porque nas mulheres, nem toda doença tiroidiana tem maior prevalência na mulher, e esse vai ser o meu enfoque. Eu vou passar inicialmente relembrando um pouco da fisiologia tiroidiana, antes de entrar na fisiopatologia. O próximo, a gente tem como passar aqui, né? Isso. Então, a tireoide essa glândula importantíssima. O confrade professor Wilderson gosta muito, ele estudou muito e tem trabalhos interessantes sobre nódulos da tireoide. E aqui estão os hormônios da tireoide, o T4, que é uma tetraiodotironina, tem 4 átomos de iodo na molécula, e o T3, com 3 átomos de iodo na molécula. Durante toda a minha carreira científica, eu estudei mecanismos relacionados à biossíntese hormonal, como os hormônios são produzidos, metabolismo do iodo na tireoide, mas não vou falar sobre isso hoje. Essa glândula endócrina é uma das glândulas reguladas, cuja função é regulada pelo eixo hipotálamo e hipófise. Aqui, a região hipotalâmica libera o hormônio TRH, que é o hormônio estimulador da tireotrofina, um pequeno peptídeo hipotalâmico que age na adenohipófise, estimulando a secreção do TSH, que é o hormônio tireoestimulante, o hormônio estimulador da tireoide, que é o hormônio trófico. Sem TSH, há hipotireoidismo. E com excesso de TSH, há hipertireoidismo, em condições normais. E essa glândula ela é regulada por esse hormônio trófico, adenohipofisário, que sofre, por outro lado, a regulação pelos hormônios produzidos pelas células foliculares da tireoide. E hoje eu vou falar basicamente do T4, do T3 e da tireoide, não dos folículos tiroidianos e não das células produtoras de outro hormônio, que é a calcitonina. O TSH ele estimula a glândula a produzir T4 e T3, e tanto o T3 quanto o T4 agem no hipotálamo e na hipófise, inibindo, freando a produção de TRH e TSH, principalmente o T4. Na verdade, é por isso que nós solicitamos T4 livre e TSH para avaliar função tiroidiana. O T4 livre, porque é o T4 não ligado à proteína, que consegue interagir com as células da hipófise, do hipotálamo, freando, bloqueando a secreção. Isso é uma retroalimentação negativa clássica do sistema endócrino. Há diversos outros exemplos, mas vejam, os níveis de TSH se correlacionam aos níveis de T4 livre. Então, por isso, T4 livre e TSH são os indicativos de função tiroidiana. Aqui, o folículo, nós não vamos falar sobre as células parafoliculares, a T4 e T3 são sintetizados nessas células, e dentro do folículo, é uma estrutura ovoide, eu não vou detalhar muito, essas células são polarizadas, vejam, há uma membrana apical em contato com o lúmen, e a biossíntese hormonal acontece nesse ambiente da membrana apical. E essa região externa do folículo está em contato com a corrente sanguínea.
e por aqui chega o iodo, esse oligoelemento fundamental para a biossíntese dos hormônios. Então, durante a minha carreira, eu justamente desvendei vários dos mecanismos, desde a captação do iodo e a sua regulação, até a biossíntese hormonal, porque todos esses mecanismos têm relação com as diversas doenças da tireoide. Então, os hormônios são armazenados aqui, é um exemplo de armazenamento hormonal extracelular único, nessa macromolécula que é a tireoglobulina, que tem a síntese e a secreção feita por essas células em direção à luz do folículo, mas também há passagem de tireoglobulina por essa membrana, chegando a tireoglobulina à corrente sanguínea, e a tireoglobulina, por isso, é usada como marcador tumoral, mas também não falarei disso hoje, porque não tenho tempo. Então, aqui um esquema da célula, em contato com a corrente sanguínea. O iodeto, ele é captado por essa proteína no cotransportador e chega nessa região onde várias enzimas agem para a produção de T4 e T3, que ficam armazenados e são depois liberados. Então, aqui a molécula que eu já tinha apresentado para vocês, com o iodo. Esse iodo é um oligoelemento, é fundamental que o sal seja iodado para impedir que regiões onde o solo não seja rico em iodo, como, por exemplo, na região central do Brasil era antigamente, pobre em iodo, havia pouco T4 sendo produzido, portanto, mais TSH, menos T4 livre, aumentava o TSH. Os pacientes na região de Brasília, lá onde eu moro hoje, Mato Grosso, tinham bócio. E há vários estudos brasileiros sobre bócio naquela região. Não há mais porque a suplementação do iodo no sal, uma política pública importantíssima para o Brasil. Mas a relação do conteúdo de iodo, da quantidade de iodo que é ingerida e diferentes doenças tiroidianas ainda é motivo de muito estudo, uma área da literatura que eu me apaixono, mas que estou distante agora. O iodeto ele é fundamental, e daí há poupança por mecanismos renais, a passagem de iodo no leite materno, que é fundamental para a fisiologia da tireoide do bebê, do recém-nato, e o iodo radioativo ele vem sendo usado, ou vinha sendo mais usado no passado, como traçador para estudo da função, diagnóstico, e também ainda é usado para terapia. Então, é só para lembrar, né, que o iodeto ele vem pela corrente sanguínea, é capturado pela tireoide, e nós, na medicina, desde o final do século XIX, quando os primeiros estudos com radioisótopos começaram, logo no início do século XX, o iodo radioativo é utilizado para diagnóstico, para tratamento. Então, aqui é do Necker, todos vocês conhecem esse livro sensacional. Essas figuras, vejam, são mulheres em diferentes idades, mais jovens, mais idosas, com bócios enormes que a gente ainda vê. Mais raros hoje em dia, mas ainda existem. Então, o bócio pode ser difuso, ele pode ser nodular, multinodular, todo aumento do volume da glândula a gente denomina bócio. Então, aqui um bócio difuso, muito característico de uma estimulação de toda a glândula, que pode acontecer quando há aumento de TSH, que é muito raro nessa idade. Se pode ver isso em pacientes que tenham casos raros de tumor hipersecretante de TSH, um adenoma hipofisário tireotropinoma, que produz TSH em altas quantidades, mas é bastante raro, são casos muito raros de tumores hipofisários. A maior causa desse bócio difuso, tóxico, porque tem altos níveis de T4 e baixos níveis de TSH, então, porque a glândula cresce, se o TSH, que é o hormônio trófico, está baixo. Está baixo porque o T4 alto bloqueia o eixo e bloqueia o TSH. Por que então a glândula cresce? Nós sabemos que é o bócio difuso tóxico, cuja maior causa é a doença de base do ovo Graves ou doença de Graves, que é uma doença autoimune, e como toda doença autoimune, mais prevalente no sexo feminino.
A doença de base do Graves é a produção de anticorpos contra o receptor de TSH. Anticorpos que se ligam ao receptor de TSH, mas não destroem a glândula. Eles interagem com o receptor do hormônio tireotrófico, simulando a ação do hormônio tireotrófico. Então, as células tiroidianas entendem que o TSH está elevado. Não é o TSH, é um autoanticorpo que estimula a produção de hormônios e o crescimento da glândula. Faz como se fosse um tumor produtor de TSH. Só que o TSH está baixo e esses autoanticorpos não são regulados, como é regulada dentro da hipófise. Eles são produzidos sem que o T4 alto bloqueie a sua produção. E são casos de difícil tratamento, mas, por exemplo, iodo radioativo pode ser usado, dependendo também do tamanho do bócio, do quadro clínico, para que o iodo radioativo, a radioatividade destrua essa glândula. Uma das formas de tratar essa doença é com iodo radioativo. Mas eu não vou me alongar no tratamento, a possibilidade de tratamento cirúrgico e das chamadas drogas antitiroidianas, que bloqueiam a biossíntese hormonal, porque bloqueiam a enzima que sintetiza os hormônios, que é a tiroperoxidase. É bastante comum o bócio multinodular, principalmente em pacientes com mais idade. A causa do bócio multinodular ainda é muito pouco conhecida, há locos genéticos determinando, uma doença familiar. Durante muitos anos se acreditava que a prevalência de carcinoma nesses nódulos de uma glândula multinodular era menor. Isso não é verdade. Nós sabemos que a chance do carcinoma da tireoide acontecer mesmo em glândulas multinodulares, não há fator protetivo. E, na verdade, o que se faz hoje, o professor Wilterson sabe, é a punção biópsia guiada por agulha fina e o aspecto ultrassonográfico desses nódulos. Eu não vou dar aula para quem me deu aula disso. O aspecto ultrassonográfico é muito importante, uma área na qual a radiologia avançou muito e traz muitos dados para o endocrinologista, para o tireoidologista, o aspecto do nódulo fundamental e quais serão os nódulos que nós, o radiologista, indica que é suspeito e a biópsia deve ser feita para que a gente consiga fazer o citopatológico. E hoje em dia testes moleculares, enfim, eu também não vou falar sobre isso. A maior prevalência do bócio multinodular também no sexo feminino, mas veja, um homem com um enorme bócio. Era muito comum esses bócios em áreas de carência de iodo no passado, mostrando que ciclos de crescimento e necrose de regiões da glândula podem dar esse aspecto multinodular, mas uma doença cuja base genética ainda é pouco conhecida, e eu tenho alguns estudos nessa área do bócio multinodular. Aqui um rastreamento com iodo radioativo mostrando, ou pode ser com tecnésio também, que mostra a captação, porque o tecnésio pertecnetato também é captado pelo transportador de iodeto. Isso é um nódulo quente, um nódulo que produz muito hormônio. Esses nódulos eles têm uma prevalência de carcinoma muito baixa, e por isso nós podemos usar o iodo radioativo no lugar da cirurgia para que essa parte da glândula ela, seja destruída pela radioatividade, o iodo 131, assim como eu mostrei antes, para o Graves, também pode ser usado aqui para destruir essa região que capta muito, e é uma região que está produzindo muito hormônio chamado nódulo tóxico, hiperfuncionante, doença de Plummer, que ainda acontece muito, principalmente em mulheres também. Então, até agora, vejam, eu falei de doenças tiroidianas muito prevalentes no sexo feminino. A doença de base do Graves, o bócio multinodular, o nódulo quente, a doença de Plummer. E por que a tireoide da mulher é mais afetada do que a do homem? Eu não vou mostrar os dados, mas há dados da última década do laboratório que eu chefiava, mostrando que a glândula da mulher ela tem mais enzimas relacionadas a estresse oxidativo. O estresse oxidativo ele é fundamental para a biossíntese de hormônios. E a tireoide, isso é um dado super interessante,
há mais mutação somática na tireoide do que no fígado, por exemplo. Então, é uma glândula que está sob estresse oxidativo, porque esse estresse oxidativo é importante para a biossíntese dos hormônios. Depende de reações de oxirredução. E a glândula da mulher tem uma quantidade maior de uma enzima, que é uma oxidase do tipo 4, a NOX4, que está aumentada em cânceres, aumentada também no carcinoma, principalmente papilífero e folicular da tireoide, são os mais prevalentes, mas o que nós mostramos no nosso grupo é que o estrogênio aumenta a produção dessa enzima e aumenta o estresse oxidativo na glândula, e esse pode ser um dos motivos pelos quais a glândula feminina é mais suscetível a nodulações. Então, a tireoide, tanto do homem quanto da mulher, tem mais mutação somática do que o fígado, mas a glândula da mulher, além disso, e por isso o bócio puberal é frequente, mais frequente em mulheres, essa enzima ela promove crescimento celular, ela é regulada pelo hormônio tireotrófico, mas ela também age independente da regulação pelo hormônio tireotrófico quando ela é estimulada, e o estrogênio estimula. Daí a maior prevalência na pós-puberdade, na época da puberdade, pós-puberdade, e na gestação. Eu não vou falar muito para não tomar muito o tempo de vocês. Aqui mais um nódulo, vejam, captando muito, mais uma doença de plano. Bom, então o bócio esporádico é aquele que acontece em regiões onde não há carência de iodo, como por exemplo no Rio de Janeiro, enfim. E um grande desafio são os nódulos hipocaptantes ou nódulos frios. Por quê? Porque aqui precisa ser feito o diagnóstico diferencial com o carcinoma, porque os nódulos que dão origem, o que são um carcinoma, eles são nódulos frios e hipocaptantes. Como eu falei, o nódulo quente, prevalência de câncer, a gente nem pensa que tem câncer. É óbvio que pode haver câncer dentro de um bócio por doença de Graves, isso tudo é possível, mas aqui cerca de 10, 15% pode ser um carcinoma, e aqui está o desafio diagnóstico, que antigamente se fazia a cintilografia, hoje não se faz mais, né? A ultrassonografia, que vai avaliar, faz a dosagem hormonal, o hormônio tem T4, livre normal, TSH normal, o nódulo, ele não tem nódulo hiperfuncionante, hipercaptante, e as características ultrassonográficas que definem se esse nódulo é ou não suspeito, e dependendo do tamanho e dessas características, o nódulo é funcionado e a gente chega ao diagnóstico. Então, mas isso são antigas imagens, viu, Wilderson, lá no IED, que eu peguei do arquivo da doutora Doris Rosenthal, um exemplo de mulher que se formou numa época que não havia mulheres praticamente na medicina, trabalhava entre o IED e a UFRJ, uma das precursoras, muitas dessas imagens foram produzidas por ela no laboratório do IED, e eu trouxe para fazer uma homenagem à professora Doris Rosenthal, minha orientadora de vida, né, da iniciação científica, mestrado, doutorado, e que agora mora em Petrópolis e eu preciso ir lá visitá-la. Então, o uso do iodo 131 para, por exemplo, fazer a ablação de remanescentes de um carcinoma, os carcinomas da tireoide diferenciados, né, principalmente o papilífero, mas também o folicular, tem um curso bastante indolente, com alta sobrevida, e muito devido ao fato de podermos usar o iodo 131 quando acontece a recidiva tumoral, em alguns casos também. Antigamente se usava mais o iodo 131, hoje nós somos muito mais conservadores e fazemos doses menores de iodos, em apenas alguns casos temos mais tranquilidade, porque, como eu disse, são carcinomas. O papilífero, nós já sabemos as vias moleculares ativadas que podem levar à metastatização, que é o que mata os nossos pacientes, né? A metástase pulmonar, que é a mais frequente. Então, durante muitos anos eu estudei lesões que não captavam iodo, que é o carcinoma diferenciado da tireoide avançado. Temos vários estudos clínicos com o uso de ácido retinóico, mas hoje há os inibidores de tirosina quinase, beneficiando esses pacientes, que são pacientes que vão a óbito muito rapidamente depois que a doença avança. Mas é um grupo pequeno de doentes, mas nós não queremos perder doentes. Então,
Veja a importância da biologia molecular, a importância do avanço da medicina, para que a gente possa causar menos efeitos colaterais do uso do iodo radioativo em altas doses, né? Imagina se, quando eu comecei a trabalhar, eu imaginava que a gente ia prescrever 30 milicurie, não 100 ou 150 milicurie. Nunca. A gente ia dizer, não precisa tiroidectomizar, vamos fazer uma lobectomia. Há 20 anos a gente nem pensava nisso. Então, agora, a tiroidectomia total está para um grupo definido de pacientes. Quando há o avanço da doença, temos inibidores de tirosina quinase que avançam a cada ano para que a gente possa aumentar a sobrevida do doente livre de doença. Por quê? Porque descobrimos as vias moleculares que levam ao carcinoma. Mas, obviamente que o iodo 131 é muito bom porque leva à ablação. Quando a recidiva capta iodo, o câncer também é mais prevalente em mulheres, né? O câncer da tireoide. Então, não são só as doenças autoimunes, não só os nódulos benignos, mas também o carcinoma é mais prevalente em mulheres. Eu vou falar agora um pouquinho mais, já estou terminando. Então, o hipotireoidismo é característico de diminuição dos hormônios tiroidianos e o hipertireoidismo aumento, então, de hormônios tiroidianos circulantes, com, vejam, o aumento do hipotireoidismo e aumento do hipertireoidismo. Essa é a definição clássica. Eu não vou falar na aula de hoje sobre as síndromes de resistência ao hormônio, que é muito... já estou terminando. A tiroidite crônica autoimune, que é a principal causa de hipotireoidismo primário, que é o hipotireoidismo devido a um defeito na glândula tireoide, tem uma prevalência de 4 a 10 vezes maior no sexo feminino. Também é autoimune, né? E por isso prevalência maior. Quando a gente olha para o câncer, é em torno de 4 vezes, 2 a 4 vezes maior a prevalência no sexo feminino. Então, quando é uma doença autoimune, pode chegar a 10 vezes mais prevalência no sexo feminino, dependendo do estudo da região do mundo. Uma incidência muito alta, 80% dos casos apresentam história familiar, o que também é comum nas doenças autoimunes, a presença de autoanticorpos anti-TPO ou anti-tiroglobulina, mas a presença de autoanticorpos não é diagnóstica, porque os autoanticorpos eles aumentam de maneira transitória. Muitas vezes a paciente tem uma glândula atrofiada, tem hipotireoidismo e não tem mais anticorpos presentes. Por outro lado, a gente às vezes pega pacientes com altíssimos níveis de anticorpos circulantes e ainda não tem hipotireoidismo. Muitas vezes esse aumento ele é transitório e o hipo também é transitório. Então é uma doença que precisa de muito cuidado, o início do tratamento precisa ser muito bem pensado e o segmento também, porque há casos de hipotireoidismo transitório. Tiroidite pós-parto silenciosa, que é uma variante da tiroidite crônica autoimune, o hipotireoidismo permanente em cerca de 30% das pacientes. Então, ginecologistas atentos, vocês sabem, né? Então, nós temos o eutiroidismo, o TSH está nessa faixa, isso varia com a idade, não vou falar sobre isso. O TSH muito baixo é hipertiroidismo, isso pode levar à atrofia da tireoide, quando o TSH está muito baixo, ou pode ser por hipertrofia da tireoide, que tem T4 muito elevado. Quando o TSH está muito alto, nós podemos ter um aumento do tamanho da tireoide por hipertrofia dessas células foliculares, aspecto histológico. O do eutiroidismo assim, células que não são colunares, aqui elas são colunares, e aqui elas estão pavimentosas. Esse hipertiroidismo com essas células assim, é muito pouco encontrado, que nós temos mais, eu vou mostrar daqui a pouco, são as células colunares mesmo, estímulo da célula pelo TSH ou pelo anticorpo. Então, aqui um faces do hipotiroidismo, esse olhar com edema peripalpebral, esse olhar bem distante. Há uma escala de Zolensky de 97, mas vejam, muitos dos sinais e sintomas, eles acontecem e é muito difícil o diagnóstico sindrômico. Por isso é importante a dosagem hormonal, vou passar. Vejam que é sempre uma mulher, né, que está aparecendo.
seja no hipotireoidismo, seja nesse caso um bócio endêmico, área de carência de iodo, ainda acontece em alguns lugares do mundo, o hipotireoidismo com as células colunares, como também acontece quando aumenta o TSH. Quando você tem o aumento, a diminuição do TSH, mas com o aumento do anticorpo. As células, com esse aspecto, são células de produção de muito hormônio, a não ser nos casos de defeito genético erros inatos. Então, as principais causas do hipotireoidismo são as doenças autoimunes, a tireoidite Hashimoto, eu falei, muito mais prevalente em mulheres, 9, 10 vezes maior a prevalência. O hipocongênito, que aí não tem, embora uma doença muito prevalente, não há preferência de sexo, acontece tanto em homens quanto em mulheres igualmente. A deficiência de iodo também leva ao hipotireoidismo, independente se é homem ou mulher. E a redução do tecido tiroidiano por iodo radioativo leva ao hipotireoidismo. O TSH faz as células aumentarem. Não sei por que não está passando mais. E o hipertireoidismo, a doença de Graves, muitas vezes acompanhada de exoftalmia, é mais prevalente em mulheres, mas há homens acometidos também. E aqui os sinais e sintomas do hipertireoidismo são muito mais fáceis da gente diagnosticar, e eu vou passar rapidamente, porque aí não há novidades. Então, normalmente, nós temos o hipertireoidismo, o hipertireoidismo com o TSH diminuído e essa característica da glândula semelhante a essa do TSH aumentado, porque aqui não é o TSH está baixo, mas é o alto anticorpo, tá certo? E o aspecto da glândula é o mesmo. E eu queria só terminar dizendo que todo ano a gente tem o Dia Internacional da Tireoide, que não é em março, devia ser em março, né? No mês da mulher, dia 25 de maio, todo dia 25 de maio, o Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia divulga doenças tiroidianas, faz inclusive vários eventos junto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de ginecologia, porque são doenças bastante prevalentes. E agora, em 2025, haverá o Congresso Internacional da Tireoide aqui no Rio de Janeiro. O último que aconteceu na América foi na década em São Paulo, e agora a gente trouxe para o Rio. Eu presido esse evento, que vai ser no Itzel Barra, um evento que trará todos os especialistas em tireoide do mundo em junho do próximo ano. Estamos organizando esse evento, e eu tive a honra na verdade, de presidir a esse departamento há 20 anos. Então é um prazer enorme continuar, ter me lidado esse tempo todo e continuar de alguma maneira. Eu abro o Encontro Brasileiro de Tireoide, que acontece em São Paulo, agora no mês de maio. Então, enquanto os endocrinologistas ainda acharem que eu posso contribuir na área de tireoide, eu fico feliz. Por enquanto, eu estou muito mais dedicada à gestão pública. Como todos vocês sabem, é uma honra estar aqui. Muito obrigada.